Então considere uma amostra de gás perfeito que será encerrada num recipiente dotado de um êmbolo ou pistão que pode se mover livremente, sem nenhuma resistência. Para uma certa temperatura em Kelvin T1, o gás ocupará um volume V1, exercendo sobre as paredes do recipiente e sobre o êmbolo uma pressão P qualquer. Se aumentarmos a temperatura do gás, observaremos que o grau de agitação das moléculas aumentará. Há uma tendência, então, do volume do gás aumentar. O gás deve sofrer dilatação térmica. Se impedirmos o êmbolo de se mover, ou seja, se não deixarmos que esse êmbolo mova-se com o aumento da temperatura, o volume permanecerá constante e a pressão interna aumentará. No entanto, o êmbolo pode mover-se livremente. Logo, com o aumento da temperatura, o gás sofre dilatação térmica e ocupa um volume maior. Nessa situação, não houve alteração da pressão interna do gás. Temos aí uma típica transformação isobárica. Se novamente aumentarmos a temperatura do gás, novamente o gás dilatará, empurrando o êmbolo para cima. Se fizermos um gráfico relacionando o volume ocupado pelo gás ideal e a temperatura em Kelvin, observaremos que a relação entre as grandezas volume e temperatura em Kelvin em uma transformação isobárica é uma função de primeiro grau com coeficiente linear igual a zero, delatando que o volume é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin, quando uma amostra sofre uma transformação isobárica. Ou seja, a relação entre volume e temperatura em Kelvin é constante. V1 está para T1, assim como V2 está para T2, assim como V3 está para T3.